Olá, tudo bem? Você já pensou em se dedicar à carreira ou atividade de professor? Quais são as principais habilidades de um bom professor? Quais são as principais habilidades ou exigências para quem atua com aula remota? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no canal, logo após a nossa vinheta tradicional. Não saia daí, eu aguardo você. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach e mentor de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Antes de prosseguir, porém, não esqueça de deixar aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal e quiser me dar essa força, ajuda a impulsionar aí o canal e, naturalmente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a nossa mensagem possa chegar aí a muita gente, principalmente aqueles que se dedicam a esta área da educação, do ensino, da docência de uma maneira geral. Combinado? Muito bem. Você já pensou em se dedicar à atividade de professor, ainda que essa não seja a sua profissão máxima, a sua principal atividade? Ser professor tem os seus altos e baixos, tem as suas implicações, como eu digo, tem ônus e tem bônus, como em qualquer outra atividade. Lembre-se que nós vivemos numa sociedade altamente seletiva, hipercomunicativa e hipersimplificada. Portanto, as pessoas hoje querem uma mensagem muito mais rápida, muito mais direta, muito mais esclarecedora do que você ficar lá na frente muitas vezes do quadro, horas e horas falando, sem ter qualquer tipo de interação, qualquer tipo de ferramenta ou algo semelhante a isso. Portanto, cada vez mais você será exigido, será pressionado, terá que interagir muito mais com os alunos, principalmente para quem trabalha com o ensino de adultos. Hoje a andragogia cada vez mais está sendo exigida e se você não se atualizar, se você não estiver muito mais próximo, digamos assim, das pessoas com o que elas querem aprender, com o que elas querem saber, obviamente você terá muito mais dificuldade. Atuar com o ensino, atuar com a docência, atuar com qualquer coisa que seja e que transmita conhecimento, educação, seja até mesmo num curso que você queira desenvolver pela web de uma maneira geral, tem naturalmente toda uma aproximação com as pessoas que admiram, que gostam do trabalho e que se dedicam àquele assunto. Você pode ensinar qualquer coisa hoje. Você pode ensinar sobre educação financeira, sobre educação física mesmo, você pode ensinar sobre história, geografia, não importa qual é a tua área de atuação. O que importa de fato é que você tenha em mente que são três coisas necessárias, três competências, três habilidades para que você possa de fato desempenhar bem, seja mesmo na aula presencial ou ainda na aula remota. Como o público hoje é muito mais exigente, como as pessoas querem de fato coisas muito mais práticas, então eu vou deixar aqui três habilidades ou três competências, digamos assim, nas quais você deve se dedicar cada vez mais para poder se tornar um bom professor. Muito bem. A primeira delas é a tua formação. Dá para ser um bom professor sem formação? Dá. Obviamente, você vai ao longo da sua vida acumulando uma boa experiência profissional. Mas se você tiver uma boa formação, numa boa faculdade, numa universidade, em algo que te credencie, que você tenha seguido toda uma estrutura de curso, todo um roteiro, todo um conteúdo programático, obviamente você vai ter muito mais credibilidade perante a turma, perante o grupo, perante as pessoas que vão procurar de você essa habilidade, esse conhecimento. Então a primeira delas, importantíssima, é a tua formação. E aí não importa se você se formou numa universidade federal, se você se formou numa universidade particular, numa faculdade numa capital ou mesmo no interior. Isso não é importante. O que vai importar de fato é que você tenha esta formação adequada, que você saiba do que você está falando, que você tenha ido buscar minimamente o conhecimento sobre aquilo. Essa formação ajuda. Não que ela seja essencial, imprescindível, até mesmo dispensável, mas ela é importante porque ela gera credibilidade, ela gera respeito. Saber que você se formou numa universidade, saber que você se formou numa faculdade de nome, de ponta, que você se dedicou, que você saiu de lá com louvor e principalmente com um diploma vai ajudar bastante. Mas isso não é tudo. A segunda competência ou habilidade é aquilo que a gente chama de experiência. É importante você ter um diploma? Claro que sim. Como eu já falei, gera credibilidade. Mas o importante também é que você tenha atuado na profissão.
Se você vai falar de contabilidade, por exemplo, no mínimo você tem que ter atuado como contador. Isso te ajuda mais porque você já sabe todos os pontos práticos nos quais as pessoas procuram, nos quais você deve atuar e o foco, principalmente, de ensino. Se você atuou como médico, como administrador, se você atuou como qualquer profissão que tenha necessidade de um conhecimento técnico básico, obviamente a tua experiência ela vai simplesmente corroborar aquilo que você aprendeu na faculdade. Aliás, de fato, a faculdade vai te gerar o quê? Uma certa credibilidade. Vai te dar um diploma. Mas o que vai fazer de você mesmo um bom professor, um cara que conhece naturalmente aquilo que você está falando, que você está vendendo, é o fato de você ter praticado, de você ter estudado. Ou seja, em resumo, a tua experiência em sala de aula, a tua experiência na profissão e assim por diante. Então essa experiência também te ajuda bastante. Mas só essa experiência e somente a tua formação, o teu conhecimento técnico adquirido numa faculdade não é o suficiente. Você precisa de uma terceira habilidade. Essa terceira habilidade é aquilo que a gente chama comumente de teaching, ou seja, saber ensinar. Já falamos do conhecimento técnico, da tua formação, falamos da tua experiência, mas o posicionamento, a presença, a interação em sala de aula, seja sala de aula presencial ou seja sala de aula remota, ela é crucial. As pessoas não querem mais um professor que fica o tempo todo ali na câmera ou mesmo da sala de aula lendo slide, repetindo o que eles muitas vezes conseguem ler apenas através de livros e coisas do tipo. Então, esse teaching, essa aproximação, essa empatia que é difícil de ser conquistada. Aliás, no último vídeo eu deixei até para vocês um bom livro sobre isso. Eu vou colocar de volta aqui só para lembrar. O Poder da Empatia, do Roman Krznaric. É claro que se você ler esse livro, não vai te dar a empatia que você precisa, até porque é uma coisa que vai se formando com o tempo. Aliás, você pode ser uma excelente pessoa, ter até uma boa interação com os alunos, pode ser respeitado no meio, mas se você não tiver essa empatia, naturalmente você não vai conseguir desenvolver uma boa interação com os alunos. E não é tão simples assim. Eu mesmo estou na docência já há um bom tempo, numa atividade paralela que eu faço, e sei que o quanto é difícil você transmitir ou conquistar essa empatia por parte dos alunos. Os alunos hoje são muito exigentes, é uma geração diferente, e quando você trabalha com adulto, como eu já mencionei anteriormente, fica muito mais difícil ainda, porque as pessoas querem coisas práticas, elas querem a simpatia, a interação, a certeza de que alguma coisa boa vai sair dali e que elas vão sair da tua aula com um conhecimento adicional. Então esse teaching, esse método, que é uma somatória de interação, empatia, aproximação com os alunos, a tua própria personalidade, né, desenvolvida através de um bom sorriso, de uma boa comunicação, tudo isso vai fazer essa diferença para você se tornar um bom professor. Você consegue os três ao mesmo tempo? Jamais. Mas são coisas que você vai conquistando ao longo da tua vida, da tua experiência, da tua dedicação, da tua presença em sala de aula, das tuas técnicas que você domina, das ferramentas para as quais você estuda e leva para a sala de aula e assim por diante. Então, se você somar conhecimento técnico que você obteve na faculdade, na universidade, mais a tua experiência profissional, e mais o teu teaching, ou seja, o saber ensinar, certamente você já tem um bom caminho andado para se tornar um bom professor. E mesmo assim, lembre-se, ainda que não te achem um excelente professor, ainda que as pessoas não o considerem um professor daqueles que muitas vezes as pessoas esperam demais e nem sempre é possível corresponder, você precisa fazer o teu melhor. E você só vai conseguir fazer o seu melhor se você de fato se dedicar, avaliar essa estrutura tripla de competências ou habilidades e com o tempo ir se ajustando, ir se mudando. Até porque a educação, a tecnologia, as ferramentas mudam com o tempo, elas mudam com muito mais frequência do que você imagina. Portanto, não se desespere, vai conquistando isso com o tempo. Afinal, ninguém saiu sabendo e nós também não vamos morrer sabendo tudo. Agora, em aula remota, temos mais uma dificuldade ainda. A aula remota é muito mais difícil, na minha opinião, do que a aula presencial. Porque a aula remota, as pessoas lá do outro lado da câmera, elas são frias. Elas estão a 500, 200, 1000 quilômetros de distância muitas vezes. E aí você tem que ter um esforço extra, tem que ter muito mais habilidade, muito mais empatia, muito mais clareza na comunicação. Não é fácil você dar aulas
remotas, você ministrar uma aula remota. Tem toda uma preparação, mas essa preparação ela é apenas a base. Quando você vai para a câmera, quando você tem que interagir com os alunos, quando você tem que controlar uma série de alunos, 60, 70, 80 alunos, como eu já tive, por exemplo, na aula remota, que estão em diferentes cidades, diferentes estados, a coisa complica um pouco mais. Portanto, o dobro de esforço será necessário numa aula remota. Você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de uma comunicação muito mais assertiva, muito mais ativa, você vai precisar muitas vezes de habilidades que você nem sabe que você tem. Mas é importante você entender que a forma de você dar uma aula remota, ministrar uma aula remota, e a forma de você ministrar uma aula presencial é diferente. Entretanto, você vai ter que, com o tempo, se adaptar, se estruturar. E quanto mais você se aprofunda nesse assunto, quanto mais você se dedica, certamente melhor será o teu desempenho. Não existe outra forma. Todos nós, no pós-pandemia, tivemos que buscar alternativas, tivemos que buscar novas técnicas, tivemos que estudar um pouco mais sobre ensino para adultos, né? O que é que as pessoas esperam de fato. O mundo hoje é muito imediatista, perfeito? Então não dá para você ficar naturalmente enrolando muito quando você faz uma aula remota. Basicamente, o esforço maior que você vai ter é na técnica, na prática, na ferramenta, naquilo que eles podem tirar de conteúdo da tua aula e levar diretamente para o mercado de trabalho. E isto é um grande desafio. Muito bem, gostou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de ajudar o prof aqui, deixar o seu like, ative o sininho aqui para receber as minhas notificações. Se você ainda não se inscreveu, me dá esse privilégio de ter aqui você como ouvinte e vai lá embaixo, inscreva-se no canal para receber também as nossas próximas notificações, os próximos vídeos e para que a gente possa naturalmente nos ajudarmos aí pelos próximos 40 anos ou 50 anos até, como eu sempre gosto de dizer. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo e muito obrigado.